O desaparecimento do universo, capítulo 5, o plano do ego. Cada resposta ao ego é um chamado para a guerra, e a guerra, de fato, priva-te da paz. No entanto, nessa guerra não há oponente. Acordei na manhã seguinte, por volta do amanhecer, e abri os olhos. Para minha surpresa, percebi que não podia ver nenhuma imagem separada. Tudo o que pude distinguir era o que parecia ser uma cobertura, como se tivesse vendas sobre os meus olhos. Essas vendas eram feitas de uma luz branca perfeita, imaculada. Essa luz era ainda mais pura do que a neve intocada que eu algumas vezes via no campo, atrás da minha casa, em manhãs depois de uma tempestade ter batido na resistente paisagem do Maine. Quando fechei os olhos, vi algo diferente. Além da luz branca que tinha ocupado meu campo de visão, ainda estava lá, mas agora havia grandes manchas de uma feia escuridão cobrindo uma boa parte dela. Um pouco da luz ainda podia ser visto, mas uma boa parte dela, mais da metade, estava obscurecida por essa escuridão ameaçadora. Desconcertado, abri os olhos e, mais uma vez, vi apenas a linda e convidativa luz branca. Ao fechar os olhos, as manchas de uma escuridão doentia voltaram. Não sabendo o que fazer com isso e sendo o tipo de pessoa que poderia dormir durante um grande terremoto, voltei aos meus sonhos noturnos, sem estar certo se essa experiência era uma parte daqueles sonhos ou não. Quando acordei novamente mais tarde, me lembrei da experiência e, sonolento, perguntei a Jota mentalmente: certo, desisto. O que foi aquilo? Depois de tentar não pensar em nada, recebi essa ideia. Pense sobre isso comigo. Logo percebi que a pura luz branca representava o puro espírito que eu realmente era, e seria outra vez quando de fato abrisse meus olhos e despertasse. A escuridão era a profunda culpa inconsciente enterrada em minha mente. Raciocinei. Essa escuridão é o que precisa ser curado pelo Espírito Santo do lado de dentro, enquanto eu perdoo, junto com ele, os símbolos correspondentes da minha culpa que parecem estar fora de mim. Quando esse trabalho estiver concluído, a luz será tudo o que restará. Com essa experiência, assim como com a conversa da noite anterior com Purchai e Artin, fresca em minha mente, passei algumas poucas horas naquela tarde ouvindo as fitas de Ken Wapnick, que o facilitador do meu grupo de estudos havia me emprestado. No início, não fiquei encantado com o estilo de Ken, que era muito parecido com um professor universitário. Afinal de contas, Ken era um estudioso. Ao continuar ouvindo, percebi que quando se tratava de explicar os princípios metafísicos avançados do curso, assim como suas aplicações diárias práticas, Ken era extremamente útil. Mais tarde, naquela noite, quando me sentei e li algumas poucas páginas do texto, fiquei surpreso em ver o quanto foi mais fácil de entender por mim mesmo o significado exato das poucas linhas que estava lendo. Nas semanas seguintes, também fiz o melhor que pude para perdoar, especialmente nas vezes em que Karen e eu tivemos problemas por estar juntos. As lições do livro de exercícios ajudaram, e com frequência usei Karen para praticar. Era fácil irritarmos um ao outro, especialmente quando o dinheiro estava curto e nós nos sentíamos sob pressão. Karen era uma boa mulher que me amava e se importava comigo. Nós havíamos estado casados e felizes por 11 anos. Mas se houvesse uma falha que eu pudesse atribuir a ela, era que tinha mais do que sua cota de reclamações e mágoas. Uma das razões disso era que ela havia tentado várias carreiras, mas nunca tinha encontrado uma com a qual se sentisse feliz, ou que trouxesse muito dinheiro. A situação estava exacerbada pelo fato de que eu não ganhava muito dinheiro com o meu próprio trabalho. Uma noite, quando Karen estava resmungando e se lamentando sobre seu trabalho e a situação financeira, percebi com interesse que eu não estava tendo minha reação habitual de julgamento em relação ao monólogo negativo. Em vez disso, tive duas experiências distintas e atípicas. A primeira foi a de que Karen estava implorando amor, o que fez com que suas palavras soassem diferentes para mim, como um apelo inocente por compreensão. A segunda nova experiência foi a de que o que eu estava vendo não era mesmo quem ela era, mas uma figura que eu tinha desejado ter em meu sonho para poder culpá-la por criar uma atmosfera negativa. O que eu podia, então, usar
como uma desculpa conveniente para minha própria ineficácia. Essas novas experiências iniciaram o processo de mudar a maneira como eu olhava para Karen, tornando muito mais divertido falar com ela e mais divertido ir para a cama. Ainda que nem sempre reconhecesse minhas oportunidades de perdão, eu estava aprendendo rapidamente. 4 meses se passaram, antes que eu visse meus visitantes ascensionados outra vez, e para mim, pareceram meses muito longos. Havia momentos em que me sentia aborrecido e outros em que me sentia totalmente abandonado, embora de fato me pegasse fazendo um relacionamento especial a partir de tudo isso e tentasse perdoar esse fato. Algumas vezes eu pensava, talvez tudo isso seja um teste para ver se eu posso perdoar. Aí perdoava mesmo, mas não o que Arten e Puxá estavam não fazendo, o que apenas tornaria um erro real para mim. Pelo fato do mundo ser apenas um sonho, o curso implora que seus estudantes perdoem os irmãos deles pelo que eles não fizeram e, portanto, evitem tornar o erro real para eles. Quando pensava sobre as coisas nesses termos, descobri que era mais capaz de experimentar a mim mesmo como fabricante do meu sonho, não sua vítima. Uma noite, quando Karen estava em uma aula de computação e eu estava para beber a primeira do que esperava que fosse ser várias cervejas, Arten e Puxar apareceram em minha sala de estar pela 5ª vez. Assim que vi seus sorrisos gentis, me lembrei do quanto gostava da sua companhia e da honra que era ouvi-los. Deixei minha cerveja de lado, saí da mesa de café e peguei meu bloco de notas. Também liguei o gravador. No passado, passei muitas noites gravando minha banda durante longas apresentações. Então eu já sabia que deveria usar fitas extra longas para que não terminassem enquanto meus amigos ainda estavam falando. Nenhum de nós iria mencionar essas fitas outra vez, até nosso último encontro. Eu me surpreendi, sendo aquele que iniciou a conversa. Então, Gary. Ei, caras, é ótimo ver vocês. Obrigada por virem. Acho que vocês sabem sobre minhas experiências nos últimos 4 meses e de quanto estou grato por ter vocês me ajudando. Puxa. É claro, somos gratos a você também. Não traz nenhum benefício ensinar ou dizer a alguém algo do que ele não vá tirar proveito. Você, meu irmão, está usando o que lhe dissemos, embora, como já descobriu, nem sempre seja fácil. Conforme aprender mais, vai perceber que estamos ensinando uma interpretação purista, não dualista da verdade. A maneira como o curso foi feito para ser entendido, com o passar do tempo haverá mais pessoas que vão ensinar o curso dessa maneira, embora nós não sejamos tão delicados quanto a maioria delas será. Bem, agora, existe uma tendência das pessoas tirarem algumas coisas do curso e depois fazerem o que bem entenderem. Haverá muito mais puristas no futuro. E o Gary, você diz que vocês não são tão delicados quanto elas, então por que não são mais delicados, meus espertalhões espirituais? Puxa, só estamos falando uma língua que você possa entender, espertalhão. Além disso, você também é um mensageiro e está na hora de alguém colocar o universo no lugar dele. Existe, entretanto, mais uma coisa da qual deveria estar ciente. Quando tiver mais experiências com o perdão, e nós vamos discutir um aspecto do perdão em 1 minuto, antes de olharmos mais de perto para o ego, seu perdão finalmente vai ajudá-lo a perceber que você de fato não precisa de seu humor satírico tanto quanto pensa. Quando você não precisar mais dele, nós não vamos mais precisar dele para atingi-lo. O Espírito Santo fala para as pessoas de muitas maneiras diferentes, conforme elas mudam. E eu lhe garanto que se elas escolherem o Espírito Santo como seu professor, de fato vão mudar de volta para a realidade por desfazerem as mudanças falsas do ego. O Espírito Santo pode falar com elas de uma maneira correspondentemente apropriada. Você pensa que somos duros demais com você, embora, como vai perceber, na verdade é você que é duro demais consigo mesmo. Você não quer mesmo olhar para o seu ódio, mas vamos olhar para um pouco dele durante esta visita. Você também mostrou que acredita que nós somos duros demais com outras pessoas. No entanto, temos lhe ensinado repetidamente que não existe ninguém mais. Não existem outras pessoas. Assim sendo, vamos continuar e chegará o momento em que você vai perceber
que nossas palavras foram ditas para produzir um resultado final e certamente não para transmitir um julgamento sobre um mundo que não existe. Yuarten, antes de desmascararmos seu falso amigo, o ego, queremos que você repita uma das lições do livro de exercícios. Queremos tocar no assunto do perdão aqui, porque vamos mostrar algumas coisas sobre o ego que podem perturbá-lo um pouco. E para que você não fique muito desencorajado, queremos enfatizar de antemão que existem maneiras simples, não necessariamente fáceis, a menos que você seja um professor avançado, mas simples, desfazer o ego. Você já está fazendo o livro de exercícios há 6 meses agora e está se saindo bem. Quando as coisas acontecem rápido em seu mundo, entretanto, às vezes você ainda acaba se safando por condenar os outros. Quase todos fazem isso, incluindo estudantes experientes do curso. Então, temos uma pergunta para você. E se você se recusar a fazer concessões em relação ao que aprendeu com o curso? Não estou me referindo apenas à maneira como você fala sobre os princípios do curso com os outros. Estou falando sobre a maneira como você pratica o que prega. Não que tenha pregado alguma coisa. Como seria se você seguisse de verdade uma lição do livro de exercícios ao pé da letra e aplicasse seus princípios todos os dias, da maneira que J fez quando pareceu estar em um corpo? E a gente vai continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.